Viemos até ao Cinema São Jorge para conhecer os pormenores da 13ª edição do Motel X. Este festival vai decorrer entre os dias 10 a 15 de setembro. Vamos ficar a conhecer os pormenores da 13ª edição do Motel X com João Monteiro, um dos mentores deste festival. Venha! Vamos ter a 13ª edição do Motel X, o warm-up também está para breve. Gostava que falasse um pouco do que é que está previsto para a edição deste ano em termos de programação, quais são os principais destaques? Bem, a 13ª edição e tem uma sexta-feira 13 a meio, portanto poderá ser inesquecível, como poderá não acontecer absolutamente nada nesse aspecto, mas começa com um warm-up especial que tem uma atividade no Museu Nacional de Arte Antiga, à meia-noite, portanto uma visita às escuras com lanternas para ver os quadros do museu a essa hora. Temos um concerto com o Filipe Raposo, em que ele vai reinterpretar temas clássicos dos filmes de terror. E no sábado, no Largo do Cauteleiro, no Chiado, temos uma sessão ao ar livre do filme Ed Wood. O Ed Wood vai fazer um bocado a ponto com uma celebração que nós, várias celebrações no Motel X este ano, que é o Plan 9 from Outer Space, que faz 60 anos. Portanto, vai ser uma sessão especial comentada. Temos também os 40 anos do Alien, esse super mega clássico. Portanto, temos uma obra-prima de um lado e do outro lado uma obra-prima do cinema mau. E, portanto, o Motel X é um sítio onde se comemora tudo isto. Temos uma antestreia do filme mais esperado do ano, que é o Midsommar, com a presença do Ari Aster cá em Portugal, no Motel X, e vai ser assim um bocado, parte da programação vai girar um bocado também à volta dele, porque vamos recuperar o Hereditário, que só tem um ano, portanto é quase. E isto é bom para nós no sentido em que temos pela primeira vez um criador no seu momento, digamos assim. Já cá tivemos o Eli Roth, ou o Leigh Whannell, mas já foi anos depois dos seus filmes que os lançaram, que os destacaram. Portanto, o Ari Aster é assim o mais próximo que nós conseguimos da contemporaneidade possível. Fora isso, temos a competição de longas europeias, que tem uma antestreia mundial de um filme português chamado Faz-me Companhia, do Gonçalo Almeida, que é alguém que veio da outra competição, que é das curtas, que ganhou há 2 anos. E pronto, e vamos ter workshops, palestras, sessões de manhã à noite, ou seja, são aqueles 5 dias que estão completamente cheios de atividades de um festival que se assume um bocadinho como um workshop de fazer cinema de terror em Portugal. Mas a presença portuguesa neste festival, em que é que se traduz mais para além desse filme que já referiu? Bom, nós aliás, completa este ano 10 anos, uma secção chamada Quarto Perdido, que nós inventámos para poder passar cinema português de um género que não existe no cinema português. Portanto, andámos atrás à procura de filmes que pudessem inscrever um bocadinho nessa categoria, encontramos bastantes. Só o facto de estarmos há 10 anos a fazer esta secção já o prova. Este ano é especial por ser o 10º ano e vamos passar um filme chamado O Construtor de Anjos, que é provavelmente o primeiro filme assumidamente de terror português. E vamos juntar-lhe o Rasganço a Raquel Freire e vamos fazer assim uma pequena brincadeira em torno do que é um possível slasher à portuguesa. Fora disso, temos o João Pedro Rodrigues, que vai ser o nosso curador especial este ano, por causa dos 20 anos da agência da curta-metragem, que desafiou todos os festivais a escolherem um realizador e que fizesse uma programação especial de curtas-metragens. A nossa escolha recaiu sobre o João Pedro Rodrigues, que é alguém que nós achamos que navega um bocadinho também por esse género, e pronto, é uma sessão especial em que ele vai apresentar e vai escolher as sessões. Pronto, para além disso, obviamente, para além da antestreia mundial do filme português, temos temos 10 curtas-metragens a concurso este ano, e pronto, e basicamente o cinema português, isto em 5 dias, acho que é bastante a nível de cinema português. Quais são os principais desafios que este género tão específico, o terror, enfrenta hoje em dia? Como é que análise é que faz e como é que classifica também este mercado? Eu estou-me a rir porque quais são os principais desafios? É a realidade em si. É ligar a televisão e tentar ver o que é que assusta mais, se é o Freddy Krueger, ou o Alien, ou as alterações climáticas, o Boris Johnson ou o Trump. Quer dizer, não há nada a fazer. Isso, acho que o Festival de Terror é quase um momento de comédia para as pessoas relaxarem um bocadinho. Os principais desafios, não creio que haja desafios neste momento, porque historicamente o cinema de terror sempre se alimentou destes períodos, digamos assim, de crise.
Não só pelo facto de, por exemplo, os grandes monstros da Universal nasceram durante a Grande Depressão e, portanto, agora, obviamente, com Trump, com a extrema-direita da Europa, isso começa a refletir-se nos filmes de terror de maneira Portanto, os próprios filmes de terror fazem este reflexo da realidade atual. Eles alimentam-se do medo coletivo e, portanto, enquanto as pessoas tiverem medo, enquanto os mass media alimentarem as coisas, e quer dizer, não dizer que é tudo ficção. Obviamente vivemos numa época estranha em que temos a questão das fake news, etc., mas obviamente que as coisas más acontecem e as pessoas têm medo e isso faz com que os filmes de terror traduzam um bocado isso. E daí o sucesso dos filmes de terror, porque neste momento o cinema, em geral, enquanto arte, só existe ainda por causa da Marvel e dos filmes de terror, que são os filmes que levam as pessoas ao cinema. Mas ainda assim os clássicos continuam a ter aqui um peso muito grande. Referiu Sexta-feira 13, o Freddy Krueger, entre outros até mais clássicos que esses, continuam a ter aqui um peso, diria que ainda superior àquilo novo que vai surgindo, aos filmes novos que se vão fazendo. Sim, mas isto tem a ver um bocado com uma espécie de pós-modernismo do terror, em que estamos constantemente a revisitar, a fazer remakes, a fazer variações que são basicamente cópias dos filmes antigos. Por exemplo, vamos a falar do Alien. O Alien tem 40 anos e nós ainda vemos filmes de terror hoje a copiar os cenários do Alien, a copiar as cenas do Alien. Quer dizer, portanto, para dar um passo em frente é sair um bocadinho também daquelas estruturas que fazem com que se possa definir um filme de terror. Que é sair um bocadinho daí e começar a estabelecer uma diferença maior entre a realidade e a ficção. Porque antigamente isso acontecia, os monstros representavam algo, agora os monstros já não existem, é como a ficção científica, já não é sobre passado de 2 séculos. A ficção científica agora é tipo 5 meses, daqui a 5 meses. Eu estava a ver uma série qualquer que era prever quando o Trump for reeleito outra vez, como é que vai ser o mundo. Isso, já desapareceu, já não há géneros, é a ficção própria que vai acumulando isto tudo. Relativamente ao festival, portanto, há um convidado que está associado também ao género exploitation, não é? Vão explorar um pouco também esse género cinematográfico. Sim, nos anos 70 os reis da exploitation eram os espanhóis, os italianos e os franceses. Portugal teve assim um mini, com uma ligação muito forte à Espanha, porque eram coproduções. E houve alguns autores que nós nunca conseguimos cá trazer, porque entretanto faleceram, como o Jesus Franco, o Amando Osório, e portanto o Jack Taylor é uma tentativa nossa de poder emendar um bocado isso também, no sentido em que poderemos falar um bocadinho sobre esse período de tempo em que o Jesus Franco vinha a Portugal filmar antes do 25 de Abril e que lhe davam permissão para filmar em qualquer lado, que era melhor do que em Espanha. Ele sentia-se muito mais à vontade com os fascistas portugueses do que os fascistas espanhóis. E portanto o Jack Taylor tem um documentário muito interessante, uma curta documental sobre a carreira dele, e nós resolvemos aproveitar para recuperar um filme que é o Necronomicon, que é um dos melhores do Jesus Franco, que foi inteiramente filmado em Lisboa, e fazer uma pequena homenagem ao Jack Taylor. Tudo isto está a acontecer na Sexta-feira 13 do Motel X. Que é um bom pronúncio. Eu espero que sim. A Sexta-feira 13 vai ter também o Sexta-feira 13. Nós não queríamos passar porque achámos que era óbvio demais, mas depois, quer dizer, quando é que vai voltar a haver uma 13ª com uma Sexta-feira 13 pelo meio? Nunca mais, portanto. Ainda relativamente às alterações climáticas, portanto, a preocupação do Motel X a este nível tem a ver exatamente com filmes que refletem esta nova realidade? Não necessariamente. Nós continuamos um bocado a fazer seleção de acordo com o nosso gosto ou com aquilo que nós gostamos. Agora, a realidade é que aparece nos filmes e não há volta a dar-lhe. Nós temos um filme temos um disaster movie sobre um terremoto, depois tens mais filmes pós-apocalípticos, naquela ideia de que estamos a chegar ao fim e, portanto, temos que começar a pensar no depois. Não tem necessariamente a ver com o facto de nós irmos buscar esses filmes, porque esses temas estão lá já. Para terminar, os mais novos também têm um espaço neste Motel X, nomeadamente através do lançamento de novas bandas desenhadas. Temos o Lobo Mau, não é? O que é que está previsto para os mais novos? E perguntar também se é um modo de incutir logo este gosto pelo terror desde a infância. Eu acho que não é incutir o gosto, porque ele está lá. Toda a gente gosta de sentir medo, toda a gente gosta de filmes de terror. Há pessoas que se suportam melhor do que outras, mas é uma coisa mais profunda do que nós imaginamos. Portanto,
Aqui não é tanto incutir, é mais contextualizar, ou seja, é mais explicar-lhes que as coisas são de faz de conta, de onde é que vem a origem destas histórias, o que é que elas significam, o que é que elas simbolizam, portanto é um bocado é um lado mais didático do cinema de terror e obviamente mostrar-lhes filmes que têm a ver um bocado mais adequados à idade deles. Portanto, vamos exibir 2 filmes, O Susto de Família e O Pequeno Vampiro, em sessões às 10 da manhã aqui no São Jorge, e depois vão haver workshops de criativos para eles criarem o seu próprio monstrinho, para fazerem todo o tipo de atividades que faz com que eles pensem um bocadinho nisto e que possam refletir já e começar a perceber o que é a diferença entre o que é o terror, o que é a realidade, e depois chegarem à conclusão que, como nós, que era muito melhor quando nós tínhamos medo do lobo mau do que temos medo agora das alterações climáticas. O terror não tem limites, os filmes de terror não têm limites, ou há algum limite que se possa estabelecer? Isso é uma pergunta bastante difícil. Isso eu acho que depende de cada um, da sensibilidade de cada um. Não consigo dizer. Supostamente não devia haver limites, mas há uma responsabilidade do realizador ou do criador. E essa responsabilidade deve existir e deve depender no momento em que. Eu sou contra momentos de violência puramente gratuita, mas há outras pessoas que toleram isso e que conseguem justificar a coisa. Este é o meu limite. Portanto, eu creio que todas as pessoas têm o seu limite e isso depende de cada um. Mas, pronto, todo o tipo de informações relativamente ao lobo mau está no nosso site, os horários e todas as atividades que vão decorrer durante estes 5 dias. O Motel X claramente fala de um tipo específico de cinema, que é o cinema de terror, mas quanto ao público, vocês centram-se também num público que procura este tipo de filme ou tentam abrir-se a um outro espectro? Por questões de sobrevivência temos que nos abrir a todos os espectros. Isto é um festival de cinema, não é um festival... ou seja, é um festival de cinema em geral, portanto nós queremos todo o tipo de público. Esse público que tu falas é muito mais exigente do que o público em geral, mas eu acho que quer dizer, toda a gente gosta... O cinema de terror tem uma vantagem, um bocado como as comédias, em que te permite uma experiência de facto dentro de uma sala. Se a sala estiver cheia, tu estás a ver um filme de terror, mesmo que o filme nem seja muito bom, mas haja uma reação do público, isso é contagiante, ou seja, e acabas por, mesmo que o filme não seja nada especial, não te esqueces daquela sessão em que foste, em que estava completamente cheia, em que ouviste isto e aquilo, e portanto isso é uma vantagem do cinema do terror e é um dos motivos pelos quais eu acho que, por exemplo, os festivais, no nosso caso o Motel X, continua a ser bastante popular a nível de público, mas nós não estamos fechados em absolutamente nenhum público e portanto já temos 13 anos, já ultrapassámos uma geração, ou seja, e portanto agora temos obviamente que olhar para os novos públicos, e é por isso também que existe a secção Lobo Mau e Infantil-Juvenil, que é sempre cativar novos públicos, senão o festival perde o seu interesse, porque sem público os festivais de cinema não fazem sentido, é um bocado como tudo, não é? E sabendo desta certa limitação que acaba por se auto-impor, porquê a ideia de criar um festival centrado ou tão específico? Boa pergunta. Isto tem a ver um bocado com um percurso não pensado na altura que iria desembocar nisto. Era mais uma piada de nós quando éramos bem mais novos. Em primeiro lugar, os anos 80 em Portugal não foram tão excitantes como as pessoas podem pensar. Aliás, foram horríveis. Foi o início do cavaquismo. A única coisa de interessante que havia para fazer, não havia concertos, a única coisa interessante que havia para fazer era basicamente ir aos cinemas que estavam todos a morrer, mas ainda havia aquelas grandes salas. E, portanto, nós acabámos por fazer sessões em casa de uns dos outros de filmes de terror, começámos a ir ao Fantasporto e a ver festivais e começámos a ter a ideia, mas é fazer um cineclube dedicado só a este género, para fazer sessões só à meia-noite. E depois, passado 13 anos, estamos aqui no Festival de Cinema, portanto não havia um plano, foi simplesmente uma coisa que naturalmente foi-se criando e continua a ser um festival que não existe em Portugal neste sentido, ou seja, só de género, é um bocado aquilo também o distingue, de certa maneira, porque eu acho que
chegas a um certo momento em quando há muitas ofertas dentro do cinema, por exemplo, neste caso os festivais de cinema, eles começam a cruzar-se uns aos outros e começam a repetir-se também. E começas a encontrar o mesmo tipo de filmes ou o mesmo tipo de secções em cada festival e, portanto, é bom e mau ao mesmo tempo. Condiciona-te, mas também te liberta ao mesmo tempo o facto de estás fechado dentro de um festival específico de um género. Já falaram aqui das casas de cinema mais antigas, como disse, e bem, infelizmente, mas estão a morrer. Este tipo de iniciativa acaba por ser um pouco a única coisa que as vai salvando, ou que pelo menos lhes permite sobreviver? Não, eu acho, isso é o São Jorge em específico. O São Jorge vive destes eventos e é uma sorte e é um privilégio poder fazer um festival aqui, num sítio que ainda por cima, arquitetonicamente e a nível de decoração, mantém-se quase como nos anos 50. Portanto, acaba por ser mesmo, é quase assim uma viagem ao passado, né? Fazer um festival de terror aqui é um bocado entrar numa casa assombrada, entre aspas, e poder desfrutar desse momento em que estes cinemas proliferavam pela capital. O facto de isto estar a ser gerido pela Câmara de Lisboa altera um bocado as coisas, porque se tu olhares para os outros cinemas, ou são supermercados, ou são restaurantes, ou hotéis, ou simplesmente morreram. E neste momento a situação é absolutamente dramática em Lisboa. Eu estou a pensar no Porto, abriu o Trindade, mas em Lisboa não abre nada de novo. Houve o Ideal, que tem as suas dificuldades, e neste momento, queres ir ao cinema, tens que escolher que centro comercial é que queres ir. Isso para mim, para mim que nasci nessa era dos elefantes, dos últimos mamutos do cinema, custa-me um bocado porque não é a mesma coisa. Há uma grande diferença, quer dizer, não vou fazer aquela discussão de que o 35 é que era, que antigamente é que era, mas a experiência é diferente agora. E o facto de ser num centro comercial mata muito da experiência que havia antes de ir ver um filme e no fim estar no foyer a discutir o filme, tomar um café e continuares a falar sobre aquilo. Agora vês o filme e sais, estás numa mídia de restaurantes e cheiros e coisas assim do género. O ritual foi morrendo, mas curiosamente os festivais mantêm-se e cada vez têm mais público, portanto eu acho que é bom para os festivais e mau para o cinema em geral. Mudando aqui um pouco de assunto, a relação do cinema em geral com a Netflix tem vindo a sofrer várias alterações. Como é que acha que agora eles se conseguem conjugar? Ou, pelo contrário, será que a Netflix acaba também ela por ter uma contribuição na morte do cinema? Passamos por um tema ainda mais fraturante. Assim, como eu estava a dizer há bocado, a ideia da morte do cinema tem a ver com a morte daquela sala escura, do 35, do celuloide, do projecionista, da pessoa que te pica os bilhetes. Não é a mesma coisa. Agora, no multiplex tens uma pessoa que carrega vários botões e mete os filmes a andar. E se o filme começar a falhar, tens que ir tu chamá-lo para dizer, olha, está a haver este problema aqui. As salas são todas iguais, as salas de cinema, o interior das salas de cinema. Portanto, nesse sentido, eu acho que o cinema morreu. Os filmes, não. E, portanto, a saída a Netflix é uma coisa boa. E plataformas desse género são uma coisa boa, principalmente quando entram na produção dos filmes. Agora, a grande discussão que se depara com os festivais é que são feitos para cinema, são feitos para a televisão, não deviam ser mostrados em grandes festivais, o que é isso para mim não faz sentido, é um disparate, porque a melhor ficção neste momento encontra-se na televisão e feito por realizadores de cinema e não a pensar, obviamente, naquele pequeno formato, mas a pensar aí no outro dia estava a ver a coisa do David Fincher, o Mindhunter, e aquilo parecia-me, não havia grande diferença do estilo do Seven ou do Zodiac. Não me parece que a Netflix esteja a morrer. Eu acho que os festivais ainda não perceberam que o cinema a arte cinematográfica está a mudar radicalmente. E, portanto, em vez de fazerem birra e dizer não quero coisas da Netflix, acho que deviam repensar a coisa e começar de certa maneira, a abraçar e a discutir maneiras porque está aqui em causa também um bocado a própria sobrevivência da sétima arte. Só mesmo para terminar, já foi aqui também abordado, este festival está na sua 13ª edição e, curiosamente, é também a primeira vez que temos uma sexta-feira 13 aqui presente entre as datas do festival. Há aqui alguma superstição a jogar com esta coincidência ou nem por isso?
Não. É como tu dizes, é uma coincidência. De repente demos-nos conta que era a 13ª e que tínhamos uma sexta-feira 13 e, portanto, o desafio era o que é que vamos fazer? Porque é provavelmente a única que vai haver alguma vez na história do festival e esperemos que não seja o fim do festival por ter esta conjugação astrológica diferente. Mas pronto, resolvemos arriscar tudo e fazer esta sexta-feira o centro do festival, onde estreia o Midsummer, onde temos o Jack Taylor, a ação do Jack Taylor, temos uma ação dupla do azar dedicada a isto, temos a sexta-feira 13 e ainda vai haver uma festa na Casa do Desenho ali em Santos, também dedicada ao tema do azar até às tantas. Portanto, se sobrevivermos, sábado e domingo, acho que o festival está no bom caminho. Must be in my imagination.